Noé saiu da arca com sua família e todos os seres vivos que estavam com ele. Noé prestou um culto a Deus, Deus aceitou aquele culto e Deus estabeleceu uma aliança com Noé. Diz-nos Gênesis 9, o versículo 8 e 9. Deus também disse a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês e com todos os seres vivos, e Deus promete que nunca mais irá destruir a terra com dilúvio, com águas de dilúvio, e Deus coloca o arco-íris, o seu arco, como sinal de sua promessa. Lembramos que a aliança, aqui nas Escrituras, as alianças são acordos solenes, negociados ou impostos unilateralmente, que ligam as partes uma às outras em relações assim permanentes, definidas, com promessas específicas, com reivindicações e obrigações de ambos os lados. Por exemplo, a aliança do casamento, como nos diz Malaquias 2,14. E quando Deus faz aliança com as suas criaturas, só Ele estabelece as condições, é o que nós vemos aqui no capítulo 9 de Gênesis. A aliança de Deus, é importante nós termos isso em nossa mente, guardarmos isso. A aliança de Deus descansa, repousa sobre sua promessa. Henry Law diz-nos que o arco-íris, aquele arco de Deus que ele colocou nas nuvens, é o sinete brilhante do braço preservador de Deus. Noé se esforça para ser envolvido no pacto da criação. Aqui no capítulo 9, a partir do versículo 24 a 28, nos versículos 18 até o 21. Então nós vemos Noé cumprindo o mandato cultural de cultivar a terra, de guardar a terra, de fazê-la produzir e assim compartilhar do alimento. E Noé plantou uma vinha. Diz-nos aqui no versículo 20 de Gênesis 9, que sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Noé, nós podemos pensar, Noé não compreendeu o fato de que o dilúvio não removeu a violência da terra. O dilúvio não tinha limpado e santificado totalmente o coração, os corações, os desejos, as paixões dos seres humanos. Porque Deus tinha falado a Noé que ele não ia mais destruir os seres vivos que fez sobre a terra. Ele pôs um sinal ali nas nuvens. Toda vez que a gente vê o arco-íris, nós lembramos dessa promessa do Senhor. E Deus
disse que o coração do homem era totalmente mau. O ser humano, o seu interior, sua natureza era corrompida. E o dilúvio não destruiu essa natureza corrompida. Noé não atentou para isso. E Noé embriagou-se. E embriagado, ele ficou vulnerável, foi ridicularizado por um de seus filhos, Cã. No versículo 22, Cã, o pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus irmãos, seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. Então, Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre seus próprios ombros e, andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Cã, ele humilhou seu pai. Um filho honrado, respeitoso, teria coberto seu pai de uma maneira respeitosa, né? Mas que foi o que Jafé e Sem fizeram. Sem e Jafé tomaram ciência, tomaram conhecimento da embriaguez, do estado que estava seu pai, da nudez do pai. Então, Sem e Jafé foram lá e cobriram seu pai sem verem a nudez do pai. A Bíblia não entra assim em detalhes sobre como Noé estava e o que Cã fez com Noé, mas nós podemos imaginar, né? Mas a Bíblia não entra em detalhes. Mas o fato é que quando Noé despertou, Noé já estava sóbrio, Noé despertou do seu vinho e soube o que o filho mais moço havia feito. Noé agora vai servir como profeta e faz a profecia a respeito dos papéis específicos dos seus filhos no pacto. E ele então vai dizer, ele falou palavra de Deus a respeito de cada filho, o papel de cada um especificamente. Ele diz: maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. Ele amaldiçoa o filho mais novo de Cã. Cã teve Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Então, primeira maldição de Noé é sobre Canaã, o filho mais novo de Cã. E depois ele diz de Sem: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Que Deus engrandeça Jafé e que ele habite nas tendas de Sem e Canaã lhe seja servo. Noé, depois do dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. E no capítulo 10 até o capítulo 11, versículo 9, nós vemos o registro sobre o modo como os filhos de Noé responderam à provisão e ao pacto de Deus. No capítulo 10, versículos de 2 a 5, nós vemos a relação da descendência de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque, Tiras. Nos versículos 6 ao 20, vemos os filhos de Cã, que nós já falamos.
E nos versículos 21 ao 30, temos a descendência de Sem. Sem foi mencionado por último. E nós sabemos, lendo aqui sobre a descendência de Sem, que mais à frente, Abraão seria um descendente de Sem e se tornaria a figura central. Jafé, no versículo 21 do capítulo 10, diz que Sem foi o pai de todos os filhos de Éber e irmão mais velho de Jafé. Então Sem era o mais velho. Em Gênesis, no capítulo 11, está a razão para a dispersão, a divisão da descendência de Noé. Inicialmente, era um povo só, uma coisa só, um povo só. Uma comunidade do pacto. Tinham um só idioma, em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar, diz Gênesis 11, 1. Os homens partiram do Oriente e encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Eles se estabeleceram nessa planície fértil e lá eles expressaram a sua infidelidade pactual. Eles não aceitaram a garantia que Deus havia dado quando confirmou a sua aliança, dizendo que nunca iria novamente destruir o mundo com dilúvio. E esses homens, eles nessa planície disseram que iriam prover para a sua própria segurança e futuro. Eles iam fazer tudo. E usando os meios próprios que Deus providenciara e cumprindo alguns aspectos do mandato cultural, eles começaram a construir uma cidade e que deveria ter uma torre bem alta, onde eles ficariam famosos, diz-nos o versículo 4, venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram, venham, vamos construir uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Essa comunidade aí estava se rebelando contra Deus. E eles não tinham intenção de se espalharem, se dispersarem, encher a terra e executar cuidado e domínio sobre ela, como Deus ordenara. Deus dissera no capítulo 9, versículos de 1 a 7, sejam fecundos, multipliquem, encham a terra, dominem-a, povoem a terra. E eles não queriam isso, não tinham a intenção, porque eles dizem, tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados. E Deus respondeu
de uma maneira efetiva a essa rebelião, uma rebelião à aliança de Deus. E essa comunicação foi rompida. A atividade de cooperação para formar aquela torre, para construir a torre, tornou-se impossível, pois Deus disse e fez. Ele confundiu as línguas. Então ninguém entendia mais ninguém. O Senhor viu que os homens estavam construindo. Olha, mais uma vez, Deus viu. Deus viu a cidade, Deus viu a torre e Deus viu a intenção do coração daqueles homens, daquelas pessoas. Ele diz no versículo 6 de Gênesis 11, eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer? Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso, a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Tornou-se uma confusão. A comunidade da aliança foi forçada a parar, a se dividir, a se separar. Cada grupo de pessoas que tinham o mesmo modo de falar comum, acharam lugares habitáveis apropriados e desenvolveram suas vidas culturais e políticas. Jafé, Sem e Cã. Em conclusão a tudo isso, nós podemos dizer que a revelação que Deus deu a respeito da descendência de Noé e de seus filhos é que eles seriam desobedientes ao Senhor Deus da aliança. Eles quebraram o pacto gracioso, enquanto punham em prática vários aspectos do mandato, do pacto da criação, mandato social, mandato espiritual, mandato cultural, para satisfazerem os seus próprios desejos e alcançarem suas próprias metas, seus próprios objetivos. Primeiro, como uma comunidade unida, e depois como comunidades separadas e dispersas por toda a terra. Deus, no entanto, ele não executou sua maldição pactual como havia feito antes com o dilúvio. Ele demonstrou sua graça. Uma graça comum a todos os seres humanos, a todas as nações, e providenciou meios para que eles recebessem sua graça salvadora. Ele elegeu, chamou, qualificou e equipou um agente da aliança do reino para representá-lo e servi-lo. Abraão, um descendente de Sem, este foi também um agente da aliança. Vejam bem,
Adão tinha que obedecer, desobedeceu. Noé e seus descendentes desobedeceram. Mas Deus preservou a semente. Deus preservou a família, a descendência de Sete em Noé. Noé, sua descendência foi preservada através de Sem. Abraão, mais à frente, seria o agente da aliança. Sete, Noé, Sem, Abraão. E o que nós podemos aplicar em nossas vidas? Avalie, pese o que ou de que modo você tem cumprido os mandatos da criação nas esferas espiritual, social e cultural. Planeje detalhadamente, de uma maneira clara, agir em cada uma dessas áreas. De maneira espiritual, de maneira social, de maneira cultural. Em todas essas áreas, nós, como cristãos, como parte do povo de Deus, eleito, chamado, qualificado e equipado pelo Espírito Santo de Deus, por meio de Jesus Cristo, o Redentor, nós devemos cumprir esses mandatos em Cristo Jesus, pois somente em Cristo Jesus, porque Jesus Cristo, ele foi obediente. Então, temos que olhar para Jesus, entregarmos a Ele nossos corações, nossas mentes, nossa vida, e assim testemunharmos dessa redenção, desse Deus gracioso e justo. Em Jesus Cristo, nós devemos viver cada uma dessas áreas para a glória de Deus.